Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de português. Vamos iniciar essa aula com a correção do exercício 1, lá da página 78, o último exercício que eu e a tia Maria Célia deixamos para vocês. Vamos corrigir? Exercício 1. Substitua as palavras destacadas deste trecho por outras que tenham o mesmo sentido. Escreva as novas palavras nos espaços em branco. Então, olha lá. Vamos acompanhar? O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas e o leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os três. O burro partiu o bolo. O que significa bolo aí nessa frase? O monte, né? A quantidade. Toda em 3 partes iguais. Essa divisão não agradou. A palavra agradou quer dizer, né? Não satisfez nem um pouco ao leão. Irado, ou seja, enfurecido, com raiva, ele devorou. O que vem a ser devorou? Engoliu. O burro, muito bem. Galerinha, essa foi a nossa correção. Se você não utilizou essas palavras, né, mas que elas sejam aí bem próximas do que nós fizemos aqui para vocês, está correto. Caso as palavras de vocês, né, não tenham esse sentido, aí vocês terão que arrumar aí. Tudo bem, galera? Agora nós vamos continuar com a nossa aula. Galerinha, estamos agora na página 72. Vamos lá? Nós vamos ler aí, né, algumas informações nesse momento da seção Você Sabia? Muito interessante esse texto. Sugiro que você acompanhe atentamente aí comigo a leitura. Vamos lá? Há muitos e muitos anos, um homem começou a contar histórias de todos os tipos. Umas que explicavam as coisas da natureza, outras que falavam sobre viagens, sua vida, seus desejos. Umas com fadas e seres mágicos, outras com animais ou objetos com qualidades humanas. A fábula é um desses tipos de história de que estamos falando e que são contadas há mais ou menos 2.800 anos. Olha que bacana, gente! Então, como você percebeu, esse é um textinho aí que se refere às fábulas. Lembra da fábula do leão? É uma continuação, por isso que a tia Adriana está lendo aí, né, esse textinho que traz informações sobre esse tipo de texto, sobre esse gênero textual chamado fábula. Continua. Geralmente, elas apresentam uma cena vivida por animais, plantas ou objetos que falam e agem como se fossem gente. Elas são contadas ou escritas para dar um conselho, para alertar sobre algo que pode acontecer na vida real, para transmitir algum ensinamento, para fazer alguma crítica, uma ironia, etc. Por isso, muitas vezes, no finalzinho das fábulas, isto é, quando a história acaba, aparece uma frase destacada, que costumamos chamar de moral da história. Estão lembrados? A tia Adriana comentou com vocês, né, o que seria essa moral da história, não é mesmo? A maioria dessas histórias trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza de alguns, a ganância, a gratidão, o ser bondoso, o ser tolo, etc. Esses são alguns dos temas das fábulas. Olha que bacana, que interessante a gente conhecer mais um pouquinho aí, né, sobre esse tipo de texto chamado fábula. Muito interessante isso, não é mesmo? Muito bem. Continuando, estamos agora na página 73. Nós temos aí, né, a atividade que, né, seria feita em sala de aula. Nós faríamos aí um debate. Como isso não é possível, você vai acompanhar aqui com a tia Adriana nesse momento. Olha lá, nós vamos refletir aí, né, sobre algumas questões. Tudo bem? A questão 1 é a seguinte. Lembrando, pensando aí na fábula do leão. O leão, o que vocês acham? Ele
estava correto em querer a maior parte da caça para si? E aí, gente, isso é legal? O leão agiu como um líder, galerinha? O que vocês acham? Agindo daquela forma, querendo aí a maior parte do bolo para ele. Não, né, gente? Isso não é correto, porque na verdade não era uma repartição justa. Não é verdade? Todos eles mereciam a mesma quantidade. Tudo bem? 2. Você conhece algum caso em que os seres humanos agiram, né? Eles agem como o leão? Você conhece alguma situação dessa? Em que o ser humano ele quer tudo para si? Pensa aí um pouquinho, em qual situação, infelizmente, a gente sabe que é uma situação triste e que, infelizmente, existem pessoas que agem como leão, pessoas que não são líderes. Você conhece alguma situação desse tipo? Olha, é triste a gente afirmar isso, mas existe. Sabe quando? Quando patrões, né, exigem demais, exploram seus funcionários. Isso é agir como leão, né? Na verdade. Outra situação, quando, né, em escolas, crianças, né, ameaçam outros, né, praticando aí o bullying. Isso é estar agindo aí como leão. Olha que triste, né? Essas informações que a tia Adriana falou pra vocês, mas que infelizmente existem, né? E por fim, 3. Como as pessoas devem agir para ser justas? E aí, galera? Como que a gente tem que agir para não ser igual ao leão da fábula? O que você acha? Ah, já estou até ouvindo aí. Precisamos agir com respeito, muito bem, né? Não aceitar e não fazer chantagem, não é mesmo? Com os outros. E também agir em prol do nosso colega, né? Tudo que a gente puder fazer, né? Para ser aí prestativo, proativo com o nosso colega, com a nossa mãe, com o nosso pai, irmãos, primos. Nós estaríamos agindo, né? Ao contrário aí de como o leão agiu. Isso é ser líder. Tudo bem, galera? Então, ó, não vamos ser esse tipo de leão aí, hein? Porque esse leão, ó, nota 0 para ele, hein? Continuando, galerinha. Nós temos agora a sessão Ler 2. Olha lá, nós vamos conhecer um pouquinho aí do autor desta fábula. Acompanhem com a tia Adriana, que esse texto traz informações bem legais e que depois nós precisaremos aí para responder outras questões aí do para casa. Vamos lá? O autor da fábula, o leão, o burro e a raposa, é um escritor famoso. Acompanhem a sua biografia. Vamos lá? Este senhor de barbas longas e olhar sério, muito amado pelas crianças, é considerado um dos maiores escritores do mundo. Ele nasceu na Rússia no ano de 1828 e perdeu os pais quando era criança. Olha que triste. Junto com seus irmãos, teve que ir morar com parentes em Moscou e na cidade de Kazan. Essa experiência o escritor conta num livro intitulado Infância. Ainda jovem, Tolstói, olha lá, apareceu o nome dele agora, para quem não sabia, escreveu seus primeiros contos e os enviou para que fossem publicados em um jornal em São Petersburgo. Não demorou muito a conquistar sua fama. Então, olha lá, você tem a imagem aí do Tolstói e o país, né, de origem dele. Ele nasceu lá na Rússia, como vocês estão vendo aí. Tudo bem? Continuando. Logo, ele se casou e voltou a morar no campo. Sentia muito carinho e admiração pelas pessoas simples do povo, especialmente pelo homem do campo. Sua preocupação com a pobreza das pessoas e com a falta de escola foi crescendo. Assim, em 1859, Lev Tolstói fundou na sua propriedade uma escola gratuita para crianças e promoveu a abertura de outras 20 escolas na região. Olha que bacana, gente! O escritor tornou-se um professor interessado pela formação de cada aluno. No final das aulas, ele contava histórias e lia famosas aventuras de heróis, como a do navegador Robinson Crusoe, conquistando desse modo o carinho e a amizade dos pequenos.
Tolstói considerava de grande importância estimular a criatividade, o senso de beleza e a sinceridade, para ele sempre presentes nas crianças. Seus livros infantis se destacam pelo senso de humor, simplicidade e clareza de linguagem. Essas qualidades tornaram suas obras famosas no mundo todo. Suas ideias e seu trabalho social, que o fizeram conhecido mundialmente, ainda hoje servem de exemplo para muitos escritores e pensadores. Lev Tolstói morreu em 1910, aos 82 anos. Olha que texto interessante, galera. Muito bacana conhecer um pouquinho desse autor, que, apesar de tantos anos, ainda é reconhecido mundialmente por conta da sua riqueza aí, de suas obras, não é mesmo? Olha lá, a seção Trocar Ideias, galera, que vem em seguida, diz o seguinte pra gente: agora você conhece a biografia de Lev Tolstói. Então, a tia Adriana leu pra vocês uma biografia. Ele se comportou como o leão de sua fábula? E aí, ele pensou em tantas pessoas? Ele agiu como leão? Não, não é mesmo? Ele não foi egoísta como leão, porque na verdade ele fundou uma escola gratuita, para as pessoas pobres ali de seu povoado e ajudou a abrir outras 20, olha lá, naquela região que ele morava. Então ele agiu de forma contrária ao leão. Ele foi, esse sim foi o líder, não é mesmo? Muito bem, galerinha, continuando. Nós temos em seguida o estudo da língua 1. Na verdade, é uma revisão, porque a gente já estudou há pouco aí os sinais de pontuação. Vamos relembrar? Você conhece já alguns sinais de pontuação que são usados na escrita? Vamos relembrá-los? Nós temos aí o ponto final, nós temos o ponto de exclamação, nós temos o ponto de interrogação e nós temos, por fim, a vírgula. Tudo bem? Relembraram até aí? Muito bem. Continuando, estamos agora na página 75. O assunto do poema a seguir são sinais de pontuação. Ouça a leitura que seu professor fará. Então, nós temos aí um textinho, um poeminha, perdão. A Adriana vai ler e você vai acompanhar comigo. Ele se chama Jogo dos Pontos e Vírgula. Bravo! Viva! Muito bem! Sempre de pé, na maior animação. Ninguém derruba o ponto de exclamação. Sim ou não? Como? Por quê? Cheio de dúvida entre o sim ou não. Quem não conhece o ponto de interrogação? Às vezes mistério ou curiosidade. Com ele, dizem, é que começa a verdade. Ei! Vírgula parece minhoca ou um rabo fora da toca. Olha que engraçado esse poema, não é mesmo? Ele fala aí de alguns pontos, de alguns sinais de pontuação, que são aí o ponto de exclamação, ponto de interrogação e a vírgula. Agora que a tia Adriana fez essa leitura, você fará a leitura desse poema aí na sua casa. Quero que você preste atenção nas maneiras que a tia Adriana leu aqui o texto para que você possa realizar essa leitura. É o que está sendo solicitado para vocês aí, logo abaixo do poeminha. Agora, você vai se preparar para ler esse poema em voz alta. Quando chegar a vez de sua leitura, você vai ler de acordo com a pontuação. Para cada pontuação, a gente lê de uma forma, não é mesmo? Então, você vai fazer essa leitura agora, tudo bem? E para finalizar a aula de hoje, a tia Adriana vai deixar alguns exercícios de para casa. Olha lá. São os exercícios 2, 3 e 4 das páginas 78 e 79. Vamos lá? Vou explicar para vocês. Exercício 2 é um exercício de interpretação lá da biografia, do Lev Tolstói. Olha lá, releia a biografia de Lev Tolstói e assinale as informações verdadeiras sobre esse escritor. Vamos ver? Será que ele morou com os pais até se tornar adulto? Ou será que no lugar em que ele morava abriu uma escola para crianças pobres? Será que ele foi professor e tinha o costume de contar e ler história para seus alunos? Será que ele ficou famoso apenas na Rússia onde nasceu?
Será que ele escreveu apenas livros para as crianças? Ou será que ele valorizava a criatividade das crianças? Então você vai ler a biografia novamente e vai assinalar para a tia Adriana as que forem verdadeiras. Tudo bem? Já no exercício 3, vocês têm aí alguns diálogos. Você tem o diálogo A, que diz o seguinte: você vai tomar banho agora, meu filho? Ah, não, vou brincar com os meus amigos. E o diálogo B diz o seguinte: tirei o primeiro lugar no campeonato de natação. Você treinou muito? Mereceu? O item A diz o seguinte: você vai reescrever esses diálogos, né? De acordo com as indicações que estão entre parênteses. Por exemplo, no diálogo A, você tem lá: você vai tomar banho agora, meu filho? Você não vai reescrever com um ponto de interrogação. Você vai substituí-lo pelo ponto final. Tudo bem? Aí você continua lá na página 79. Nesse outro trecho, ah não, vou brincar com os meus amigos. Você vai eliminar a segunda vírgula. Que jeito será que vai ficar, hein? Presta atenção, a segunda vírgula. E continuando no diálogo B. Tirei o primeiro lugar no campeonato de natação. Você vai substituir o ponto de exclamação pelo ponto final. E continuando, você treinou muito? Mereceu? Você vai substituir, você vai tirar esses dois pontos de interrogação e vai colocar aí o ponto de exclamação. Tudo bem? E por fim, você vai ler no item B como é que ficou aí a sua reescrita desses trechos. Tudo bem? E para finalizar, você vai reler o poema Jogo dos Pontos e Vírgula, que a tia Adriana leu há pouco, e você vai encontrar nele algumas palavras, como por exemplo, palavrinhas em que, né, apareça o S, com som de Z e com som de C. Palavrinhas em que tenha aí a letrinha R no início da palavra, entre vogais e tenha som forte, entre vogais e tenha som fraco. Forte quando é ra, re. Fraco é quando é ra, re. Tudo bem? Esses são os para-casas de vocês. Então, exercícios 2, 3 e 4, das páginas 78 e 79. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho aí desse mundo encantador que são as fábulas, não é? Do Tolstói, tudo bem? E de rever aí os sinais de pontuação. Façam os exercícios de para-casa com capricho, que na próxima aula a tia Adriana volta com a correção. Um beijo e até a próxima aula!